Boa noite. Boa noite, meus amigos. É com muito prazer, né, que nós estamos aqui hoje, inaugurando esse tão sonhado feito, né, do nosso primeiro congresso de anatomia da Sociedade de Anatomia do Estado do Rio de Janeiro. E foi um evento preparado com muito carinho, com muita dedicação. Várias pessoas estão envolvidas. Eu já gostaria aqui de agradecer antecipadamente a todos os professores, a todos os alunos do Núcleo de Anatomia Humana Comparada, né, todos os alunos que nos ajudaram, todas as pessoas que estão colaborando para o sucesso desse evento. Esse evento é feito para você. Meu nome é Jorge Maná, eu sou professor de anatomia da Universidade Federal Fluminense. Na verdade, hoje sou o decano, sou o professor mais antigo da Universidade Federal Fluminense e coube a minha honra de estar presidindo este congresso. Hoje, no primeiro dia, quero dar a vocês as boas-vindas, as saudações, né? Falar que hoje é um sonho que se realiza na minha vida e com certeza na vida de muitos professores que tiveram a ver, né, com a minha formação, como professor saudoso, professor Rogério Benevento, Pedro Abdala, Jaime Spectoroli, né, tantos outros professores, professor Benedito Aparecido de Toledo, são grandes nomes da anatomia que realmente participaram da minha formação e creio que da maioria da formação da maioria dos alunos que amam a anatomia, né? Como o próprio professor Machado diz, nós, né, somos aqueles que amam a anatomia como ciência e que creem que a anatomia é um dos pilares para a formação, né, de todos os profissionais da área de saúde. Então, eu aqui, em nome de todos, gostaria de dar de todos os membros da SAERJ, gostaria muito de dar as boas-vindas a vocês e gostaria agora de convidar o professor Márcio Antônio Babinski, nosso presidente da Sociedade de Anatomia do Estado do Rio de Janeiro, que foi o idealizador, o batalhador, a pessoa que se dedicou integralmente, em tempo integral, não mediu esforços para que nós tivéssemos hoje uma SAERJ, né, somando com a Sociedade Brasileira de Anatomia, fazendo com que o nome da anatomia seja engrandecido, não só no Brasil, mas fora dele, e que possamos estar fazendo hoje um evento online, né, de tão grande monta, com convidados realmente muito especiais, convidados que vão abrilhantar hoje essa primeira noite, como o professor Carlos Alberto Guimarães Machado, né, que é um cardiologista amante da área da anatomia, uma pessoa que se dedica, né, já há 26 anos à área de ilustração, né, do nosso querido livro de anatomia Néter. Então, ele está conosco, né, também vai estar o nosso querido professor Francisco Sampaio, certo, da UERJ, especialista em urologia, doutor Felipe Andrade. Eu gostaria realmente de convidar o professor Márcio Antônio Babinski para falar algumas palavras aqui antes de nós iniciarmos o evento. Boa noite a todos. É um enorme prazer para nós, da Sociedade de Anatomia do Estado do Rio de Janeiro, hoje, com esse congresso acontecendo, esse evento, por mais que online, mas um evento que não perde o seu brilho pelos seus palestrantes, não perde o seu volume pelo conteúdo e pelos objetivos que nós traçamos. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Márcio Babinski, eu sou professor do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. Eu gostaria de agradecer, então, a todos os professores que fazem parte da sociedade, os nossos membros acadêmicos, aos professores da diretoria da SAERJ, a todos os nossos palestrantes, que são brilhantes, então vão nos brindar com excelentes palestras, e também eu gostaria de agradecer a todos vocês, a vocês que nos assistem, a vocês que se inscreveram no evento, que estão participando. Então é um enorme prazer, e nós temos hoje dois brilhantes professores, como o professor Maná comentou. Também aí eu gostaria de fazer uma menção aos meus mestres, né, o professor Exílio Pedaluz, lá da Universidade do Vale do Itajaí, aqui, obviamente, o professor Sampaio, o professor Valdemar Silva Costa, professor Mandarim, e todos os outros, né, os colegas, os alunos que nos ensinam todo dia. Então, meu enorme agradecimento, e hoje, então, a gente vai dar início à palestra. Não vamos com muitas delongas, né, professor Jorge? Vamos começar logo, que eu também estou curioso e muito ansioso pelas palestras, né? Será Acho que todos estão ansiosos e podem ter a certeza que nós preparamos tudo com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, para que você tenha o melhor que a anatomia tem a oferecer para você. Sejam muito bem-vindos, em nome da SAERJ.
Bom, Vamos professor... apresentar agora, né, o professor, né, Dr. Francisco José Barcelos Sampaio, né, que acho que dispensa toda e qualquer apresentação, mas para que vocês saibam, né, o quilate da pessoa que irá falar com você hoje, né, o brilhantismo dele. Ele é médico cardiologista, tá, Dr. Carlos Alberto Guimarães Machado, é médico cardiologista, graduado em medicina e praticou cardiologia aqui no Brasil, né, mas foi descoberto pelas suas habilidades, né, incontestáveis como ilustrador médico, e chamaram a atenção do Departamento de Publicações de Educação Médica da CIBA-GEIG, né, que há 26 anos ele vem trabalhando, né, contribuindo para a coleção do Néter, tá certo? Colaborando com todas as editoras que são detentoras do direito de publicá-lo, certo? Então, uma pessoa muito bem-vinda. Professor Carlos Machado, eu digo, seja muito bem-vindo. Estamos muito ansiosos, né, por ouvir, né, as suas palavras e estaremos aqui prestando toda a atenção. Seja muito bem-vindo. A honra é toda nossa. Esteja à vontade. Acho que o professor Carlos travou. Acho que nós tivemos um problema técnico na internet do professor Carlos. Só lembrar, professor Manaia, que o professor Carlos Machado, então, está falando de Austin, no Texas, nos Estados Unidos, e aí nós estamos torcendo que não tenhamos problema com a internet. Bom, o microfone dele estava, eu acho que mutado, ou algum motivo, a gente está resolvendo isso, 2 segundinhos ele vai... Eu creio que houve um problema mesmo, travou, mas agora ele está reiniciando e está bem-vindo. Machado. Seja bem-vindo, professor Carlos, já fiz a sua apresentação, seja muito bem-vindo, esteja à vontade. Ok, a honra é toda minha, um convite para mim é inesperado, difícil de aceitar, já que expressei algumas vezes que eu não me considero, não me vejo como anatomista, eu sou um médico que considera a anatomia fundamental, né, um dos 2 alicerces para a formação de qualquer profissional da área de saúde. E eu, dedico essa minha honra a todos aqueles que eu sei, né, do Rio de Janeiro e no Brasil, que são mais merecedores do que eu dela, né, de estar aqui hoje, abrindo o primeiro congresso da SAERJ. É um prazer imenso e uma honra muito grande. Eu acho que eu posso começar a apresentação. E sim, antes dela, eu gostaria também de dedicar aos meus professores de anatomia, durante o curso de anatomia na Faculdade de Medicina de Teresópolis, onde eu ingressei há 43 anos atrás. E que era o professor Eugênio Cavalcante, professor Mário Forte e o professor Paulo Carneiro, que tive a infelicidade de saber do seu falecimento recente. E é um colega também que muitos projetos que desenvolvemos na época, quer dizer, pensamos na época, mas infelizmente pudemos realizar nenhum deles, mas fomos colegas como monitores de anatomia. Ele foi monitor da minha turma quando entrei, que é o colega e amigo Augusto Edmundo Braga. Esse nome será mencionado mais algumas vezes durante a apresentação. Então, vamos a ela. Ups. Desculpe-me. Ok? Já estão me vendo? Quer dizer, já estão vendo a apresentação? Sim, sua apresentação já está na tela, professor. Ok. Bom, é um título um pouco longo, né? Eu acho que poderia ser resumido como foi resumido pelo professor Márcio Babinski. São pincéis como ferramentas de ensino das ciências médicas, ou melhor, como foi resumido por ele, né, genialmente resumido, como pensando como artista, pintando como médico.
Obviamente que só com pincéis... Ops, está vendo um problema aqui. Ok. Somente com pincéis seria difícil eu conseguir gerar as ilustrações, e dependo de tintas também. Essa aqui é a amostra das tintas que eu uso, material empregado, para aqueles que têm curiosidade, né, e têm talento para a arte e se interessam pela ilustração médica também. Eu uso fundamentalmente aquarela, guache e acrílica esporadicamente. Bom, embora eu seja conhecido principalmente pelas minhas ilustrações, minha participação ou contribuição no Atlas de Anatomia do Dr. Netter, o Atlas do Netter, como ele é conhecido internacionalmente, na realidade, o Atlas ele representa uma pequena fração das ilustrações que eu tenho feito, né, com o intuito de educação na área médica. Eu tenho ilustrações, aproximadamente um pouco mais de 2.000 ilustrações geradas para, até 2016, ainda tenho de atualizar isso, para 48 publicações médicas em todas as principais especialidades da medicina ou das ciências médicas. Essa, né, obviamente, dentro da cardiologia cardiovascular, neurologia, no caso, neurologia pediátrica, dermatologia, endocrinologia e oncologia, ortopedia, clínica e cirúrgica, obviamente, todas elas, psiquiatria, ginecologia, obstetrícia, obviamente que embriologia também é associado, dentro do que será anatomia. Uma área que eu me dedico muito, que é ética médica e relacionamento médico-paciente, dentro da medicina ou da prática médica, da clínica. Uma grande paixão minha, que infelizmente hoje eu não tenho muito tempo para lidar com ela, que é a biologia molecular, e principalmente na área não só de apoptose, mas principalmente de reparo, né, que chamamos de NIR, que é o Nucleotide Excision Repair, que é o reparo da célula de DNA, do nucleotídeo, através de excisão da fração defeituosa. Dermatologia, que para mim é a mais desafiadora de todas as especialidades para um ilustrador médico, porque a precisão, né, da cor, da forma, obviamente que localização, podem selar um diagnóstico ou podem levar a um diagnóstico errôneo ou errado. Então, a precisão é tudo, em termos de cor, em termos de aspecto. Bom, isso aqui é uma pequena história, porque quando eu fui convidado, né, pelo professor Márcio Babinski para dar essa apresentação, ele mencionou o fato, né, de eu ser do Rio de Janeiro, a importância de eu ser do Rio de Janeiro, ter tido minha formação no Rio de Janeiro. E eu acho que uma das finalidades dessa apresentação, além né, reforçar todo o tempo de que eu acho que a anatomia é realmente fundamental, é um dos 2 pilares da formação de qualquer profissional de saúde. Uma outra finalidade também é um incentivo àqueles, como disse há pouco, aqueles que têm o interesse, né, pela ilustração médica, que têm talento artístico. E também, mais tarde, quer dizer, se sobrar tempo, falarei sobre isso, sobre o uso das artes ou das humanidades, como o estudo de filosofia, as artes em geral, como pintura, escultura, poesias e música, adotado pelas principais escolas dos Estados Unidos, começando como, acho que a precursora de retornar essas disciplinas para o curso de medicina ou de ciências médicas, que foi Harvard. Bom, então, eu acho que
hoje está sendo visto a grande importância por causa de, em parte, da desumanização do ensino da medicina e, em parte, também, desumanização da prática dela. Então, esse é como eu comecei. Segundo meus pais, eu comecei a pintar algo, a desenhar algo que era identificável quando eu tinha 2 anos e meio de idade, né? Mas o mais antigo exemplo, né, do que eu produzia quando eu tinha, quer dizer, o mais antigo da minha infância, é esse quando eu tinha 4 anos de idade, que é de um mergulhador, né, que, deixa eu colocar um laser aqui, isso. Mas dá para ver que um mergulhador com uma estrela do mar na mão, ele tem uma motilidade cervical impressionante, porque ele consegue girar a cabeça em 180 graus no seu eixo longitudinal, e mergulhando, obviamente, com os pés de pato, e tem o barco, né, com a sua âncora e a escadinha para ele ter acesso ao barco. Isso foi feito com grafite, com lápis. Bom, vocês já devem adivinhar que esse galã, então, irresistível para as meninas da época, nesse período com 6 anos de idade, nessa idade, eu tinha uma namorada. E essa namorada residia naquela casa que está assinalada, né, apontada pela seta. E o pai dela era médico. Então, durante os nossos encontros, né, obviamente que um casal de namorados com 6, 7 anos de idade, né, teria como atividade, além lúdica de jogos de dama e ludo, a que eu mais gostava, quer dizer, das que mais me interessava, era justamente ir para a biblioteca do pai dela e folhear os livros que ele tinha. E eu ficava simplesmente fascinado com as imagens e principalmente daqueles que eram ilustrados com pinturas e desenhos. E foi naquele período que eu tive no meu colo, né, folheando, exatamente um exemplar, né, exatamente igual a esse, que esse hoje pertence a mim, que foi a primeira publicação com ilustrações do Dr. Netter, né, quer dizer, oficialmente sob forma de livros, porque anteriormente ele publicava como publicidade médica para laboratórios farmacêuticos, e a Ciba-Geigy, então, quer dizer, também um grande laboratório farmacêutico da época, hoje Novartis, resolveu fazer com ele, ainda era Ciba, né, depois tornou-se Ciba-Geigy, resolveu iniciar, né, uma coleção com esse primeiro volume, que seria a chamada Coleção de Ilustrações Médicas pelo Dr. Netter. Obviamente que eu fui influenciado, né, pelas imagens, não memorizei nomes, etc. Naquela idade não existia o interesse de saber a autoria dos trabalhos, mas eles me marcaram tanto que quando, né, mais tarde, já na faculdade de medicina, eu podia conhecer o que eu tive no meu colo quando eu tinha meus 6 e 7 anos de idade. Então, aos 9 e 10 anos de idade, eu tinha como, vamos dizer assim, adquirir o hábito, né, por causa do meu fascínio pelas ilustrações e, né, o didatismo dessas ilustrações, eu passei a ter como hábito ilustrar os meus cadernos. Então, eu fazia essas imagens, por exemplo, esse é um livro de ciência, obviamente abrangendo um pouco de história, tem de aviação, Segunda Guerra Mundial, roda, a escrita, no caso, né, o papiro, uma das formas de escrita. E era assim que eu, quer dizer, de certa forma, comecei a minha carreira de ilustrador, ilustrando os meus próprios cadernos de anotação. Esse foi no meu 6º ano primário, que na época, né, existia esse curso. E esse foi um hábito que depois também eu levei para o curso de medicina, que era ilustrar as respostas das minhas provas. Então, inclusive o próprio material. Esse era feito com caneta esferográfica, não vou fazer propaganda da marca, mas é a mais comum vendida no Brasil.
E aos 10 anos de idade também, por iniciativa própria, e talvez estimulado desde menininha, ao lado da minha mãe, vendo minha mãe fazendo dissecções maravilhosas, artísticas, né, na cozinha, de galinhas e peixes, né, e ela ia descrevendo, né, eu pelo menos mostrando, ó, esse aqui é o pulmão, esse aqui é o fígado, esse aqui é a ova, os ovários da galinha. E aos 9, 10 anos de idade, também influenciado pelas enciclopédias disponíveis na época, eu vi que a rã, quer dizer, rãs e sapos era um bom início para quem queria aprender anatomia. Então, eu ia para um creek perto um riacho perto da minha casa. Eu não matava as rãs. Isso geralmente ficava umazinha morta ou outra, né, por fruto do trabalho de alguns colegas um pouco menos comportados. Eu coletava esses animaizinhos mortos, levava para casa e dissecava. E durante o processo de dissecção, eu fazia esses desenhos, eu ilustrava, e aquilo que eu não conseguia identificar, né, que não conseguia ver nos livros que eu possuía na época, ou revistas, etc., eu levava para minha professora, e geralmente era uma dor de cabeça para ela conseguir reconhecer o que havia ilustrado. E aos 12 anos de idade, por causa da arte, né, e percorrendo o caminho, obviamente, dos artistas da Renascença, a anatomia se mostrou fundamental. Para mim, o ter conhecimento de anatomia, pelo menos da anatomia superficial, e o que havia, né, embaixo da pele, que dava o relevo característico do corpo masculino e feminino, eu achei que era momento de eu aprender ou estudar melhor anatomia. Isso foi aos 12 anos de idade, já, quer dizer, ainda no que era chamado curso ginasial, e eu pintava isso com caneta, que a gente chama de caneta hidrocor, né, genericamente. Eu tirava a tampinha traseira dela, onde o pigmento se concentrava, hidratava ele com pincel e água e aplicava como se fosse aquarela. O branco é o que era chamado na época de nanquim branco, que eu usava para fazer slide. E teve o grande salto, né? O salto não só na parte de conhecimento e descoberta dentro da anatomia, mas também da técnica de desenho. E, bom, por acaso, né, uma nota aqui, eu sou autodidata, eu não tive formação formal, ou treinamento formal, como, né, falamos em inglês, formal training, em arte. E esse foi o grande salto, né? Na época, eu pude ter acesso a atlas como Wolf Heidegger, etc. Então, o meu interesse se tornou maior, passei a estudar com mais carinho a anatomia, e, ao mesmo tempo, a minha técnica, né? Eu comecei a usar cores de uma maneira mais livre e fazer experimentações mais livres também. Esse foi um encontro, né, com que marcaria a minha vida futura, né, que é um estilo que eu aprecio muito, que é o hiperrealismo, e esse foi o meu encontro. Esse era um esboço, como está escrito no rodapé, era um esboço em formato A4, e o produto final era em A1, razoavelmente maior do que esse, onde eu fiz as devidas correções, aqui, por exemplo, né, a forma da roda, etc, etc. E esse também eu tinha, nessa época, né, esse grande encontro com o estilo do hiperrealismo, que me forçou a aprimorar ainda mais a minha técnica de pintor, de desenhista, ocorreu quando eu tinha 13 anos de idade. E esse foi um dos meus primeiros experimentos com tinta a óleo, aí já experimentando, né, um estilo mais impressionista, também aos 13 anos de idade. E aqui, durante o curso de medicina. Durante o curso de medicina, eu levei o hábito de ilustrar meus cadernos de anotação. E na anatomia, era assim que eu ilustrava meus cadernos. Na época, eu estudava japonês e veio que a parte de suprimento nervoso era escrito em japonês, e
assim eu ilustrava meus cadernos. Esse aqui, obviamente, mostrando, bom, como anterior, mostrando as inserções dos músculos nos ossos. Aqui, novamente, a alusão à inervação em japonês. O estudo da cavidade nasal, cartilagens nasais. E eu era um hábito meu também, depois de cada sessão de anatomia, ou a cada estágio, por exemplo, de estágio que eu me refiro em termos de profundidade, né, mais superficial para planos mais profundos, eu fazia eu ilustrava aquele estágio. Então, esse aí foi depois de uma sessão de secção da mão. Esse, por exemplo, depois da dissecção do pescoço. E nessa época, quer dizer, a minha primeira prova, que foi o hábito que eu trouxe, né, do curso ginasial, a minha primeira prova de anatomia, as minhas respostas foram dadas exatamente dessa maneira. Foram dadas com ilustrações, quer dizer, foram desenhadas com caneta esferográfica também colorida, com exatamente esse mesmo aspecto, o aspecto da mão, e com algumas pequenas anotações que talvez não pudessem ser transmitidas através da imagem, mas eram muito pequenas. E o professor decano, o chefe da cadeira na época, o professor Eugênio Cavalcante, ele, quando viu a minha prova, né, que foi algo um pouco inesperado para ele, através do meu colega e amigo Augusto Braga, ele disse que, e depois ele se comunicou comigo, obviamente, eu tirei a nota máxima naquela primeira prova, ele se comunicou e disse que se algum dia eu resolvesse fazer um atlas de anatomia ou um livro ilustrado de anatomia, ele faria questão de ser o consultor dessa obra. Infelizmente, houve uma tentativa, mas que não se consolidou. E essa tentativa foi nesse período, em 1979, quando eu já era monitor, né, seguindo os passos, né, de certa forma, do Augusto Edmundo Braga, que na época também era monitor. Não me lembro se nesse período ele já estava no seu internato. E iniciamos o que então seria, né, o primeiro, quer dizer, poderia ter sido o primeiro atlas de anatomia, que nesse caso, na primeira parte dele, ou o primeiro atlas, seria voltado à técnica de dissecção, né, completamente para estudantes primeiranistas. Representar a face dessa forma, né, retratar o cadáver, eu vou chamar a partir daqui de doador, tá? Retratar o doador de uma maneira identificável, isso mudou completamente. Seria algo, quer dizer, hoje eu não faço isso, e na época, muito provavelmente, eu mudaria isso também. Esse é um dos primeiros sketches, né? Existe uma história triste, mais um, que somente 5 sketches, eu fiz algumas poucas dezenas, e por causa de uma tempestade, uma goteira desconhecida no quarto, né, aos fundos da minha casa, onde eu guardava boa parte dos meus trabalhos, estragou a maioria deles. Aqui nessa dá para ver ainda, isso aqui é mofo, né? Essa parte cinzenta também ainda consegui limpar razoavelmente esses sketches, quer dizer, esses esboços, né, com o Photoshop. Aqui mais um deles, e aqui o último dos sobreviventes. E uma nota também sobre os meus cadernos de anotação. Quando eu saí da faculdade, quer dizer, eles eram muito requisitados, colegas de turmas, e depois, sendo monitor, eu emprestava para estudantes. E quando eu saí da faculdade, quer dizer, para o meu internato, eu deixei com um estudante 3 cadernos meus, completamente ilustrados, e que não foram devolvidos. O Augusto Edmundo Braga, que na época não me lembro se ele ainda era professor de anatomia da Faculdade de Medicina de Teresópolis, ele, uma vez circulando pelo anatômico, ele viu um estudante com esses desenhos que eu mostrei anteriormente, das minhas ilustrações, coloridas com caneta esferográfica. Ele passou e identificou
né, e os desenhos, e já não era mais um caderno, eram simplesmente folhas soltas. Ele identificou as folhas, né, pediu, né, ao estudante emprestado, né, porque ele gostaria de dar uma olhada com mais cuidado, né, no trabalho em casa, e ele chegou em casa, isso foi 10 anos depois, eu acho, 10 anos depois de eu formado. Ele ligou para mim e disse: Carlos, eu consegui parte do que você perdeu. 2 cadernos continuam desaparecidos, e um deles era só de neuroanatomia, acho que 80% dele escrito em japonês. Fica uma pista, talvez tenha ido parado em São Paulo. Bom, esse aqui já usando a linguagem do professor, do Dr. Netter, que era, em uma imagem só, ele representar a fisiopatologia de uma dada condição, ou de uma dada patologia. Aqui, no caso, era uma condição, né, como o síndrome de hipertensão pulmonar, mostrando as várias possíveis causas, como, né, estenoses arteriais, comunicação interventricular, ressecção dos pulmões, quer dizer, de um pulmão ou parte, né, considerável de um deles ou de ambos. E aqui meus desenhos no exercício da medicina. Eu não tenho exemplos aqui, mas eu costumava desenhar os pacientes, e existe uma longa história atrás disso, que era para simplesmente acelerar a comunicação, né? O colega que fosse me render no plantão, por exemplo, em caso de emergência, atendimento desse paciente, ele não precisaria ler, né, uma longa história, uma narrativa, anamnese, etc. Ele bastaria olhar o desenho, e no desenho ele já encontraria, né, assinalado com escrita em cores diferentes, os exames, o resultado dos exames complementares, o exame físico, por exemplo. Então, se o paciente tinha hepatomegalia, eu colocava, né, o desenho legendado com a hepatomegalia bem marcada, de quantos centímetros do rebordo costal, esplenomegalia, edema, etc, etc, etc. E isso foi na prática, trabalhando com os grandes colegas que eu considero, né, que foram meus verdadeiros professores de cardiologia, na clínica, nos papéis que entregávamos os exames, na pasta, os exames ecocardiográficos, no caso, o único exame de imagem disponível na época, nós entregávamos, havia essas ilustrações, né, para mostrar como, o que a imagem ecocardiográfica mostrava. Nesse caso, era um corte 4 câmeras, né, subcostal, mas, obviamente, havia o paraesternal, supraesternal, e etc. Que era para melhor entendimento, né? Nós explicávamos o exame para o paciente e, obviamente, quer dizer, que mesmo sendo cardiologista na época, muitos dos colegas cardiologistas tinham uma certa dificuldade de compreender a imagem ecocardiográfica. A arte continuou como hobby, né, durante o meu período como médico, e o hiperrealismo que eu mencionei antes continuou fazendo parte do meu estilo predileto. Isso é uma pintura da placa, né, da placa da primeira motocicleta que eu tive, minha musa por muitos anos e para muitos desenhos, de Teresópolis, onde eu me formei, comprada lá, e foi pintado com acrílico, 95% aerografada e 5% pintada, quer dizer, aerógrafo com pistola de ar e tinta, e 5% com, aqui um pormenor dela, do selo de inspeção, outro pormenor dela. Aqui simplesmente os bolsos, as anotações que eu fazia, porque eu desmontei a parte traseira da moto, coloquei sobre a minha mesa de desenho, eu acendi a luz, né, conectada a um transformador de trens elétricos, eu ligava a luz traseira dela, fazia as anotações dos efeitos, etc., que eu tinha de reproduzir, apagava a luz do meu estúdio e partia para a pintura. Bom, esse foi o meu primeiro trabalho profissional como ilustrador médico. Foi no Brasil, quer dizer, primeiro e único no Brasil. Foi um grupo de 5 ilustrações, né, para o livro de medicina fetal, do Dr. Carlos Montenegro e do professor Jorge Rezende, infelizmente ambos falecidos.
Esse acho que era a ilustração mais simples do trabalho dele. Mas, por alguma razão, até hoje desconhecida, não existe o crédito, não tem o meu crédito, o meu nome assinalado nas ilustrações e nenhuma citação do meu trabalho lá. Tentei explicar na época, talvez porque eu assinasse Carlos Guimarães em vez de Carlos Machado, mas esses foram os únicos trabalhos, quer dizer, os primeiros trabalhos que eu fiz. E uma pergunta que sempre me é feita, obviamente, é parte da curiosidade de muitos, né, principalmente para aqueles que eu quero, né, tento incentivar, dentro da carreira, não só de anatomia, mas como ilustração médica, é como eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui, uma das minhas primas morava nos Estados Unidos, morava aqui nos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos, com o esposo dela, que era um colega neurologista fazendo, então, residência aqui. E, numa ocasião, ela me pediu, né, cópias de trabalhos meus, médicos, que ela queria mostrar para amigos e etc. Então, eu mandei as fotografias daquelas ilustrações que eu havia feito para o livro do professor Montenegro, enviei essas fotos, e sem o meu conhecimento, o que havia acontecido era que o chefe, né, do serviço, de onde o esposo dela era residente, ele informou, né, ao esposo dela que o professor, quer dizer, o Dr. Netter havia falecido em 1991. Eu acredito que esse contato tenha sido em 91, né, quando a minha prima contactou comigo a respeito disso. E o esposo dela escreveu uma carta, né, para a então Ciba-Geig, que publicava os trabalhos do Dr. Netter, e apresentando meus trabalhos como se fosse eu. E ele recebeu de volta uma carta, né, convidando que eu participasse, porque, na época, né, isso foi que ele soube do chefe do serviço, que a Ciba estava procurando, a Ciba-Geig estava procurando alguém que desse continuidade aos projetos, né, aos trabalhos do Dr. Netter. Então, ele escreveu essa carta, a Ciba-Geig enviou uma carta-resposta com um convite que ele participasse, né, da seleção que eles estavam fazendo. Na época, né, depois eu soube, já havia uma lista de 22 ilustradores contactados. E, bom, enfim. E a minha prima ligou para mim dizendo: primo, o Renato, que era o nome do meu colega, ele tem uma coisa muito interessante para falar para você e eu acho que você vai gostar bastante. Ele vai ligar hoje à noite para você e vai dar essa notícia. Mas antes dela desligar, ela falou: olha, você sabe que o Dr. Netter morreu, né? Quando ela falou isso, eu liguei os pontos, eu tive a primeira vez na vida um ataque de pânico. E foi uma taquicardia, uma dispneia que durou por pelo menos 3 semanas. Ele ligou, me noticiou, né, leu a carta para mim, e eu então respondi, já através de mim mesmo, que eu ia entrar em férias e dentro de 3 semanas, no máximo, eu enviaria as ilustrações como eles haviam solicitado, que fossem no estilo do Dr. Netter. Então, essas foram 3 das ilustrações que eu enviei 7 delas. Essa aqui é a minha mão, esse aqui era o pé do meu pai, que posou para mim, obviamente que não tinha gangrena. Esse, realmente, procurando bastante me aproximar do estilo do Dr. Netter, que eu era bastante familiar com a técnica empregada por ele. Esse também, esse um pouco mais com o meu estilo, que era com acrílica, e, quer dizer, o médio predileto, a tinta predileta, né, família de tintas prediletas, minha, e mais esse também, um Netter um pouco mais solto, o do lado esquerdo, esse aqui bastante ao estilo dele, quando ele usava aerografia, e esse, então, bastante mais, principalmente no corte, né, do útero. O feto nem tanto, porque ele não representava o feto com essa técnica, dessa forma,
mas a cavidade abdominal, a parede de corte, a técnica, a paleta, né, quer dizer, as cores escolhidas são muito semelhantes. E aqui, bom, aqui é a minha tentativa de organizar essa de uma forma, vamos dizer, didática, ou pelo menos dar um aspecto de organização ao restante dessa palestra. Eu tentei dividir em tópicos, e são minhas considerações sobre estilo e qualidades educativas das ilustrações médicas e, no caso, né, anatômicas. São considerações que eu tenho de ter. Realidade e idealização. Qual a realidade? Isso eu vou mencionar adiante, obviamente, quando vou tentar, né, esmiuçar, de certa forma, cada um desses tópicos, mas é fundamentalmente porque é a realidade do estudante, né, ao chegar um cadáver, né, preservado, dependendo da forma com que ele é preservado, e a realidade do estudante também, né, que disseca, por exemplo, ou que tem a rara, né, possibilidade de dissecar cadáveres frescos ou que tenham sido preservados com o método de Thiel, por exemplo, que preserva boa parte do aspecto de um cadáver fresco, ou a realidade de um profissional cirurgião, por exemplo. O que é a realidade para um estudante é diferente da realidade do cirurgião. Então, eu tenho de pensar a anatomia, como eu vou ilustrar essa anatomia, como eu vou representar essa anatomia com as minhas pinturas. E, no caso do Netter, né, que ele trouxe, né, o grande marco para ilustração médica, foi que o Netter, que ele tinha um background em ilustração comercial, né, ele era formado em ilustração comercial, e depois, por insistência da mãe, que ele ingressou na Faculdade de Medicina, ele trouxe a linguagem publicitária, quer dizer, as cores da linguagem publicitária e a linguagem em si, né, o aspecto das imagens, para a anatomia. Então, a atenuação do aspecto repulsivo, que eu chamo. Né, para muitos trabalhos de ilustradores fantásticos do passado, a maioria deles era muito realista, às vezes excessivamente realista, e esse aspecto repulsivo permanecia, né? Como algumas ilustrações, por exemplo, do Atlas do Penkroff, onde você tem, né, o torso com uma toalha escondendo o pescoço, porque, obviamente, o torso não tinha cabeça, e uma escondendo a região pélvica, quer dizer, mostrando que aquela era uma porção de um doador, né? Infelizmente, na história daquele Atlas, não eram bem doadores. Mas, enfim, a estética e a estética didática, fundamentalmente. A correção, a precisão, clareza da informação veiculada por cada ilustração. Eu faço questão de que sejam corretas. Então, para isso, eu conto, né, eu não trabalho sozinho, somos um grupo de consultores, no Atlas somos 6 consultores, eu como ilustrador, e porque eu, assim como o Dr. Netter, somos em atividade, ou pelo menos até do passado, um dos únicos, ou talvez únicos, ilustradores médicos que são médicos. No caso dele, né, foi médico. E a responsabilidade, né, como educador, e a reputação também. Que se eu cometo um erro numa ilustração, não é a reputação de ilustrador médico que é afetada, é a reputação como educador e como médico. Anatomia e fisiologia, embora, né, mesmo que não seja da minha especialidade, diga-se de passagem, mencionarei isso mais adiante. Anatomia e fisiologia, né, estrutura e função, que, como falei há pouco, né, a união das duas, que são os 2 pilares do ensino das ciências médicas, que é muito representado pelo trabalho de Da Vinci e de Jan van der Leer, que para muitos que não têm conhecimento, ele ilustrou o Atlas do Albinos.
e o ponto de vista complementar, perspectiva explanatório e não convencional. Esse ponto de vista, eu vou mostrar depois, é que eu gosto de trabalhar com perspectivas diferentes, que sejam elucidativas, mais do que as tradicionais visões, né, anterior, posterior, lateral ou medial, ou superior ou inferior. E importância da escolha da postura. Isso tem a ver com a anatomia aplicada à clínica. Bom, realidade, idealização, co-realidade, estética e didática, né, e atenuação do aspecto repulsivo. Bom, esse aí sou eu dissecando. Durante as dissecções, assim, existe uma outra também, uma característica, não? Desculpa, mas tem me faltado muito vocabulário em português, mas uma das coisas que me caracteriza, que caracteriza o meu trabalho, é que também de todos os ilustradores mais conhecidos da história, desde eu considero Da Vinci o primeiro grande ilustrador médico e anatômico, até hoje, quer dizer, eu sou um dos poucos, e talvez o único, alguns deles se tornaram depois, dissecadores. Quer dizer, eu sou um dos poucos que disseca e faz as preparações das peças que serão ilustradas. Todos os grandes, como os que participaram do Sobota, Wolf Heidegger, ou mesmo no livro-texto, como do Gray, ou do Bouguerie, ou Ludwig, todos eles tinham um grupo de anatomistas que faziam a preparação das peças e os ilustradores simplesmente se limitavam a ilustrar aquilo que havia sido preparado. Então, eu faço os esboços durante a dissecção, esse aqui é um plano mais profundo. Esse aqui é importante, porque eu faço as anotações durante a dissecção, que é para melhor identificação depois, porque eu também tiro fotografias e faço a identificação das estruturas na fotografia, que servem de referência para mim. Esse aqui é um dado importante, porque eu evidencio um ramo perfurante, né? Esses aqui são veias. Aqui nós chamamos de safena parda, chamamos de grande e pequena safena, e aqui um ramo comunicante com a tibial posterior. Mais tarde vai ter uma ilustração mencionando isso. Aqui eu tiro a fotografia e faço, então, a transposição, como eu disse, né, da legenda da informação para a fotografia. Isso, novamente, sobre realidade, né? Existem variações de indivíduo para indivíduo, por exemplo, a forma do gastrocneumo de um doador, da perna de um doador para a perna de outro doador, o aspecto também, os que são mais preservados, com um pouco mais de formalina, etc., que perdem a sua cor original, outros que preservam mais a cor original, como nesse caso. Esse dedo estava apontando para a bolsa do... Deixa eu ver uma coisa, só um instantinho. Ok, mas aquela bolsa do semi-membranoso, ou membrana, em português é membranáceo. Eu tenho do músculo semembranáceo, que era uma bolsa que, infelizmente, quando esse estudante apontou para eu fotografar, ele estourou a bolsa, mas toda a cintura pélvica todas as bolsas da cintura pélvica desse doador, e membros inferiores e algumas dos membros superiores eram entumecidas, né? Que eu só vi dois doadores em tais bolsas de tal modo. E isso é um hábito que eu tenho como ilustrador médico, que, novamente, né, por causa da precisão da informação, e lidar com a realidade e a idealização, eu faço misturas e amostras de cores, né, e faço anotação dessas cores, catalogo todas elas, todas são numeradas e todas têm a proporção de cada cor que foi usada para chegar a cada uma dessas outras cores. Então, anotação de tonalidade, etc, etc, etc. Porque eu levo isso, por exemplo, se eu vou fotografar, né, pacientes com lesões dermatológicas, eu levo aquelas que, né, mais, assim, teriam mais chance de
match, de assemelhar-se, né, às cores das lesões que eu vou fotografar, e faço as comparações, e anoto sempre. Quer dizer, a fotografia perde-se muito, mas ao vivo eu faço as anotações, a comparação, e já sei quais as cores que eu vou usar para representar exatamente aquela lesão. Porque um erro, né, na tonalidade, muitas vezes na cor, apesar da localização, forma, etc., você pode induzir a um diagnóstico errado. Então, essas amostras eu levo para dissecção, por exemplo, coloco essas tiras de tinta ao lado, né, do doador que eu estou dissecando, sobre a mesma fonte de luz, faço a fotografia delas e depois, então, eu faço a limpeza, né, com o computador, limpeza que eu digo, né, tiro o excesso branco delas e faço a superposição. E por esse recurso, com esse recurso, eu tenho a condição de saber quais as cores que eu devo misturar do meu catálogo para chegar ao mais próximo da realidade possível. Ou da realidade em foco, no caso. Esse é o resultado depois, né, a mistura grande para fazer um set, né, de ilustrações. E aqui, lidando com essa realidade, adaptando a realidade. Né, as cores não são as cores reais, né, seria uma adaptação, né, um meio termo, mas é o suficientemente real para que possa ser identificado, identificado e diferenciado, né, o que seriam tendões, ligamentos, aponeurose, quando é o caso, aqui no caso das bolsas, por exemplo, e o que é músculo e o nervo também, e osso, obviamente. Agora, aqui já é outra realidade, né, onde a realidade não existe no caso da adaptação. A adaptação vai existir um pouco mais à frente, que eu vou mencionar. Nesse caso, eu tenho que ser muito preciso. As cores têm que ser precisas, porque a imagem está contando uma história, está contando a técnica empregada. Dá para perceber aqui, por exemplo, que o músculo reto abdominal, que isso aqui é a exposição do útero, né, durante uma sessão de cesariana, aqui marcado onde será feita a incisão no útero. Os retos abdominais foram rebatidos, cortados, né, na linha alba, e foram limpos. Né? Houve a remoção da bainha e a aponeurose deles, então eu mostro aqui ele limpo. Então essa clareza, esse realismo é para a imagem contar essa história, né, esse fato a respeito dessa técnica. Isso aqui é somente para mostrar as dimensões, né, consideravelmente pequenas dessa ilustração, enquanto estava sendo pintada. Aqui, novamente, o realismo, né, a exposição da cabeça da criança, nesse momento, já não mais feto, né, depois da divulsão das fibras, né, musculares da parede do útero, e exposição. E aqui entra uma coisa que, quer dizer, seria uma resposta para uma pergunta que também é muito feita. Por quê? Né, se chega a esse nível de realismo, por que não se emprega a fotografia em vez da ilustração, quer dizer, de uma pintura ou de um desenho? É porque a fotografia ela não filtra coisas, ela não seleciona coisas, ela não limpa o que é desnecessário. O artista ele tem essa possibilidade. Por exemplo, a região inguinal aqui, até o nível do pubis, né, nesse momento, ela fica submersa por, né, uma poça de líquido amniótico e sangue. Né? Então, nesse caso, eu eliminei esse detalhe. Eu ainda mantive esse ponto de reparo, vamos chamar assim, né, essa referência, que é na região inguinal, mostrando a coxa e ela, né, dobra na pele. Bom, precisão e clareza. Precisão e clareza eu considero escala, né, proporção, que eu me preocupo muito com isso. Né, eu acho importantíssimo, porque isso eu reporto ao meu período de estudante, que eu mencionei isso numa conversa com o professor Babinski, que a grande decepção que eu tive quando, né, abrimos, né, como estudante, no primeiro ano de faculdade, abrimos o tórax e eu vi o esôfago. Para mim foi uma decepção, porque, baseado em algumas ilustrações que eu via, eu achava que o esôfago era uma manilha de 3 polegadas, por exemplo, de diâmetro, e quer dizer, essa minha concepção tinha sido induzida por alguns erros
cometidos pelos ilustradores, mas eu procuro fazer com o máximo de precisão. Nesse tipo de secção, por exemplo, eu tenho sempre paquímetros e micrômetros, que eu faço as medidas com passo de precisão, e para manter sempre a relação correta entre as proporções das estruturas representadas. Então, essa aqui a cavidade, a membrana timpânica. Essa é a outra metade, que seria a parede medial. E a proporção entre os ossículos, o nervo facial, a artéria carótida interna, o maxilar, elas são corretas. Bom, correção da informação, novamente. Essa é uma ilustração para mostrar, deveria representar, a fisiologia e a anatomia da barreira epidérmica. Não é da barreira dérmica ou tegumentar, é especificamente da barreira epidérmica. Esse é um assunto apaixonante, poderia falar horas aqui sobre esse tema, mas ele é somente para ilustrar o tempo tomado, né, no meu caso, como eu disse, tenho que manter a minha reputação como médico também, na pesquisa e aquisição de referências para se gerar uma imagem como essa. Aqui o detalhe da fisiologia, quer dizer, da fisiologia não, da anatomia microscópica. Eu li aqui 81 artigos, incluindo duas teses de doutoramento, obviamente incluem-se artigos em journals e capítulos de livros e tudo mais, perfazendo um pouco mais de 2.000, quase 2.500 páginas de informação. Eu voltei ao passado, para acompanhar o raciocínio de todos os pesquisadores, né, desse tema, a partir do primeiro artigo, né, específico de 1950, e a partir da coleta dos dados eu começo a fazer os meus primeiros esboços. Esse já é um esboço, né, colorizado ao computador, foi desenhado com grafite, e aqui ao redor dele, né, a menção ou citação, né, ou com as observações resumidas da teoria ou das hipóteses lançadas por cada um dos autores e as respectivas datas dos seus trabalhos, né, 79, 75 e por aí. Bom, anatomia e fisiologia, estrutura e função. Como mencionei antes, Da Vinci, eu acho, né, que foi o primeiro, pelo menos em termos realistas. Existe uma ilustração fantástica que, infelizmente, eu nunca mais consegui, quer dizer, não mais encontrei essa ilustração, quer dizer, um desenho do século XIV, feito por artistas árabes, descrevendo a decussação das fibras do nervo óptico. Isso no século XIV. Uma coisa complicada para ser feita. Mas existia a óbvia intenção, já que incluía os olhos, a conexão com a área da visão no cérebro, e que existia a óbvia intenção de fazer a conexão entre anatomia e fisiologia daquela ilustração. Mas eu considero, né, no caso, né, com referências à mão, o Da Vinci o primeiro a fazer isso. No caso aqui, obviamente, ele faz a comparação, né, da cintura escapular e a coluna vertebral, né, mesmo que ele não mencione isso, ou não mencionasse, a coluna vertebral seria como o mastro de um barco, né, e a clavícula e a omoplata seriam como a verga, né, que sustenta a vela. A musculatura, como o trapézio, o levantador da omoplata, por exemplo, seriam os músculos representando a cordoalha, mantendo a verga no lugar. Então, acho e mostrando também por diferentes pontos de vista, era excepcional. Os trabalhos do Da Vinci eram fantásticos. E isso eu procuro manter, essa linguagem eu procuro manter hoje, que foi trazida pelo Dr. Neto. Aqui uma tentativa de explicação, né, sobre a fisiologia do coito, da reprodução,
que é muito interessante sobre os 3 canais, quer dizer, é uma descrição muito longa sobre essa ilustração, mas, novamente, é uma tentativa de explicar a fisiologia. Mas uma das mais espetaculares para mim, na minha opinião, foi o grande insight do Da Vinci ao perceber e tentar explicar e reproduzir, né, a turbulência, né, causada pela existência de válvulas, não só das válvulas cardíacas, mas dos grandes vasos, e como também das válvulas venosas. Ele mostra, né, mostra os folhetos das válvulas e a turbulência criada pela presença delas. E ele faz, segundo a descrição do que eu vi desse trabalho dele, ele faz um modelo em vidro, né, onde ele pode mostrar a passagem do líquido, provavelmente com o corante, formando a turbulência depois disso. É simplesmente genialíssimo. Aqui, o Dr. Netter, né, a função, como eu mencionei quando eu mostrei aquele desenho do Atlas, que seria um Atlas de anatomia, o primeiro Atlas de anatomia brasileiro, infelizmente mostrando, né, o rosto do doador. O Dr. Netter, ele atenuava esse lado repulsivo da imagem anatômica. Esse é um ser vivo, ele mostra que essa anatomia ela não está presente somente no cadáver que você estuda, né? E aquele cadáver, o doador que você estuda, ele está ensinando a você o que você vai encontrar na sua vida prática, né? O que o paciente que se apresenta a você tem embaixo da sua própria pele. Então, um olho, né, uma fisionomia altamente eloquente, para mim, fantástica essa expressão, mostrando a função, mostrando vida, né? Então, quando você tem vida, um objeto dissecado, obviamente que não está dizendo que foi dissecado vivo, mas isso é uma maneira bastante inteligente de se atenuar a repulsividade. E eu seguindo essa filosofia, a função do olho é ver alguma coisa. E esse olho está vendo alguma coisa. Então, existe uma paisagem, ele está fazendo, quer dizer, a observação, registrando essa imagem. Foi baseado em uma série de fotografias que eu tirei dos olhos da minha lindíssima filha. E aqui também, novamente, função, que é importante a anatomia, não só a anatomia estática, mas a anatomia dinâmica. Esse é o menisco ou o disco da ATM, da articulação temporomandibular. Essa é a visão superior dele, a visão inferior, a lateral, direita, anterior, visão posterior e a medial, vamos chamar assim. Esse aqui com o espaço retrodiscal visível. E essa é a imagem dele como encontramos quando nós dissecamos. Abrimos a cápsula, né? Ele é exposto, está em um corte lateral, mostra a união dele, quer dizer, quase que a continuidade com o músculo pterigóide lateral, e o espaço, né, comprimido, o espaço retrodiscal comprimido aqui. E aqui uma coisa bastante interessante, que é relativa à anatomia dinâmica. Quando a boca é aberta, né, na fala ou na mastigação, olha a mudança, né, na forma desse disco. Vamos dizer, na sua posição original, e depois que o ramo mandibular e o próprio disco são tracionados pelo músculo pterigóide. Né, vamos dizer assim, a possibilidade de ver essa deformação só foi possível não através da dissecção, porque no momento em que se abre a cápsula, que se secciona vamos dizer, o disco, né, e se move a mandíbula, né, reproduzindo esse movimento, nós não conseguimos visualizar essa deformidade. Então,
No caso, a anatomia ajuda a interpretar os exames de imagem, e os exames de imagem ajudam a interpretação, né, ou entendimento da anatomia. Nesse caso, eu contei com imagens, né, seriadas tomadas com ressonância nuclear magnética do movimento de mastigação. Bom, ponto de vista complementar e perspectiva não convencional. Então, uma imagem vale vale 1000 palavras ou dezenas de outras imagens. Esse é um exemplo, né? Graças a ilustradores anteriores, a publicações anteriores, ao próprio Dr. Netter, por exemplo, né, que produziram as imagens dentro das tradicionais visualizações, né, do corpo humano, em termos de postura. Você teria a visão posterior, anterior, lateral direita, lateral esquerda, ou medial, etc., inferior e superior. Mas, em algumas circunstâncias, é interessante que você mude o ponto de vista para se dar, né, para se expor, né, se mostrar, se demonstrar de uma maneira mais eficiente a localização, né, a topografia de determinadas estruturas anatômicas. Nesse caso, por exemplo, queria mostrar o canal da artéria carótida interna, as suas relações também, e eu tentava descobrir, quer dizer, qual seria a melhor maneira de eu fazer isso. Eu gosto de começar o meu estudo com um modelo, né, um modelo plástico, para eu não desperdiçar ou não danificar, né, preciosidades como hoje são de um esqueleto, né, real. Então, eu estudo qual a melhor via de acesso ou qual a melhor perspectiva. Isso aqui é uma coisa um pouco louca, mas não vou me conter a não explicar, mas eu tento estudar e ver, por exemplo, com colocação de arames de piano, etc., nos forames, e usando uma série de outros pontos de referência, medindo os ângulos e saber onde eles se tocam e o que eu poderia ver caso eu cortasse dessa ou daquela forma esse crânio. Então, felizmente, nessa época, com a ajuda, né, de um open source, quer dizer, um software de livre uso, desenvolvido por uns estudantes de uma universidade na Alemanha, naquele período, e uma câmera, né, de uma webcam, eu construí uma scanner tridimensional. Esse emissor de laser, né, comprado em loja de ferragem para medir nível e construção, que custa em torno de $10, ele me proporcionou fazer uma scanner. Esse software desenvolvido pelos estudantes captava essas imagens, registrava, guardava num formato que era legível por um dos meus programas de modelagem tridimensional e animação, etc. E num desses programas eu reconstruía a peça que eu havia escaneado, e nela, então, eu podia fazer cortes virtuais e decidir qual seria o melhor corte, a melhor perspectiva. E quando eu parto para a dissecção, então, eu não desperdiço, né, o precioso presente, né, dado pelo doador. Assim foi feito nesse caso, por exemplo, né, eu defini antes de partir para as dissecções, foram feitas 3 dissecções para a confecção dessa ilustração, então eu já sabia das fossas, né, o que retirar de cada fossa do assoalho craniano, da fossa anterior, da média, etc., para eu expor o que eu queria, que era justamente a fossa infratemporal, quer dizer, as estruturas da fossa temporal. Aqui, novamente, nós temos o menisco, né, ou o disco da articulação temporomandibular, visto, né, uma vista superior, músculo pterigoide, o plexo venoso pterigoide também. Bom, os nervos petrosos, etc., nervo facial e tudo mais. Obviamente que essa dissecção ela foi feita e rebatia o músculo temporal,
fazia o corte dos ossos e retornava. Algumas coisas que eu não conseguia ver numa das dissecções, eu tentava, né, ver na segunda, ou que acidentalmente era cortada em uma delas, era preservada com mais cuidado na outra. Mas todas sempre muito bem utilizadas. A mesma coisa nesse caso, saber o que remover para mostrar a fossa pterigo-palatina. Eu tenho como preferência mostrar sempre se tem artérias, né, vasos, no caso, artérias e o suprimento e a drenagem venosa e nervos, eu gosto de mostrá-los juntos. Mas, nesse caso, por uma questão de mais clareza e limpeza, para poder se ver os componentes ósseos da fossa pterigo-palatina, eu fiz a separação, nervos de um lado e artérias do outro. E aqui, no rodapé, né, ao pé dessa imagem no Atlas, tem essa imagenzinha aqui, para explicar o que foi removido. Obviamente que não foi removido em bloco, como foi, né, essa peça inteira, foi removido aos poucos, mas a parte exposta, né, removida em si, foi essa para a exposição da fossa pterigo-palatina. Essa é uma outra visão também da órbita, né, do olho direito, vista superiormente, né, mostrando primeiro, né, os ramos do primeiro do primeiro ramo do nervo trigêmeo. Então, nós temos o nervo oftalmico, nós temos o etmóide anterior, etmóide posterior, a sua extensão, né, nasal, no caso, e as bulas ou células etimoidais, mostrando a crista galha, etc., os ramos supratrocleares, etc. Tem o nervo abducente lá atrás, o quiasma óptico e o nervo óptico também. Essa também uma vista explicando as camadas e as estruturas do assoalho da cavidade oral, com a língua tendo sido removida, mas as glândulas, né, sublinguais, submandibulares, sendo mostradas aqui. O nervo lingual também exposto. Gengiva e os orifícios, né, de chamar de drenagem ou secreção das glândulas. Os ductos. Esse foi um desafio muito grande, porque era para representar os principais componentes da face cervical, os segmentos, se assim preferirem, e os seus respectivos compartimentos. E eu só tinha, como a gente fala em inglês, just one shot. Né? Eu só tinha um desenho, né, que havia sido permitido para representar isso. Em alguns atas, em alguns livros, etc., alguns deles clássicos, há, por exemplo, algumas dezenas de ilustrações que, de uma maneira ou de outra, vamos dizer assim, expõem, né, ou mostram a face em um dos seus segmentos, ou, enfim. E eu tive de escolher a melhor maneira onde eu pudesse, né, em uma única imagem, representar o máximo possível dessas. E aqui eu aproveitei para mostrar o famoso espaço perigoso, né, conectando a faringe, né, que a gente vê aqui, ao mediastino. Eu trabalhei recentemente numa série de ilustrações que mostram todas as conexões interfaciais do corpo, a partir, né, da cervical até os membros inferiores e membros superiores, e que explicaria como uma infecção, né, gerada na faringe, por exemplo, poderia terminar no membro superior. Raríssimos casos, mas a possibilidade anatômica existe. Aqui ela foi, né, como a pintura original, e aqui colorizada com finalidade didática para diferenciar os diferentes segmentos, as porções da... Bom, dilema na escolha da postura. Essa é a tradicional postura anatômica, né, a posição anatômica, as palmas voltadas para frente e o indivíduo de pé. Aqui tem o indivíduo de pé, o torso de um indivíduo de pé, o tronco,
representando um procedimento ou, né, um conjunto de procedimentos, que é o implante, ou para alguns, né, a reposição, que eu considero implante, simplesmente, da válvula aórtica, as diferentes vias de acesso para esse implante. Mas esse procedimento é feito com o paciente deitado, em decúbito dorsal. Então, esse tipo de consideração é muito frequente quando eu tenho de desenhar algo do gênero, né, ou representar a anatomia. Né? Novamente, a realidade. Que realidade é essa? O estudante, quando disseca, ele disseca com o paciente deitado. Obviamente que a mobilidade, né, ou a deformação de determinados órgãos, mudança de posição, ocorrem na cavidade, fundamentalmente, na cavidade torácica e na cavidade abdominal. Para quem é cirurgião e lida com a posição de Trendelenburg ou a Trendelenburg reversa, conhece bem o comportamento dos órgãos. O cardiologista, quando aproxima o ápice cardíaco do gradil costal, né, ele lida exatamente com essa mobilidade do coração suspenso pelos grandes vasos. Então, isso eu tenho em mente com frequência, inclusive uns dados, quer dizer, em algumas condições clínicas que eu encontrei muito interessantes, como, por exemplo, pitose renal, né, causando flexura, dobra da artéria renal, por perda, né, aguda do coxim gorduroso do espaço perirenal, e que o paciente desenvolvia, né, no caso, a paciente desenvolvia crise de hipertensão arterial assim que se levantava da cama, né, fazendo mapeamento. E que, obviamente, exames como ressonância nuclear magnética e tomografia computadorizada não registrariam o diagnóstico, né, ou a causa dessa condição. Bom, anatomia como guia para procedimentos diagnósticos e terapêuticos invasivos e não invasivos. Bom, já mencionei antes, anatomia ajudando na interpretação de exames de imagem e o contrário, né, e vice-versa. Aqui, obviamente, né, o conhecimento da drenagem linfática é fundamental não só para oncologistas que lidam com tumorações, né, malignas da glândula mamária, como, né, os cirurgiões que também necessitam desse conhecimento, e por causa desse conhecimento, métodos menos agressivos, ou procedimentos menos agressivos para a mastectomia foram criados, e aqui exemplos de dois deles. Né? Mastectomia segmentada, se fazendo rastreamento, injetando-se contraste na glândula mamária, segue-se esse contraste, né, através da cadeia linfática, vê quais os gânglios que foram corados, vamos dizer assim, com esse corante, e você faz a ressecção específica dessa cadeia. E no caso, no lado direito, a mastectomia é radical modificada. Aqui, uma sugestão minha, quer dizer, eu estou usando exemplos mais simples, porque eu sei que a maioria, né, o professor Babinski mencionou que a maioria na audiência, acredito que seja de estudante de medicina, estudante de anatomia, então eu estou usando assim, exemplos mais corriqueiros em termos de clínica, relacionando clínica à anatomia. Esse foi um erro que eu vi com muita frequência, um erro diagnóstico que eu vi com muita frequência, e que apontava para um grande desconhecimento da anatomia da drenagem venosa da perna, que era diagnóstico de trombose venosa profunda, quando ela atingia o terço inferior ou metade inferior da perna. Eu ouvi diagnósticos por exemplo, tendinite do flexor longo, né, digital, ou melhor, dos dedos, ou fasciite, por exemplo, e etc. E alguns dados, em muitos desses casos, havia o que eu chamo de uma trombose satélite superficial, que era justamente a manifestação, né, de que houve a expansão desse trombo através de uma veia, ou de um ramo perfurante,
para a superfície. Se os colegas tivessem prestado atenção a isso, que obviamente não é presente em todos os casos, né, chamar atenção para isso, mas se eles também conhecessem um pouco mais da anatomia, né, da distribuição dos vasos venosos, eles entenderiam e conseguiriam distinguir um edema de origem venosa para um edema de origem linfática, por exemplo. Então, esse desenho é dedicado a esses colegas, né, e aos futuros colegas, né, para um reconhecimento melhor, através do conhecimento também mais apurado da anatomia do sistema de drenagem venoso das pernas. Bom, esse é o último exemplo, já vamos terminar. Também, como eu disse, são coisas mais comuns, né, ligando a prática médica à anatomia e, no caso, o ilustrador. Esse é sobre ressecção da próstata, né, procedimento de prostatectomia, e principalmente para os procedimentos remotos, né, que seriam, hoje em dia, que chamam de robótica, né. Eu não concordo com isso, porque não é um robô que faz o procedimento, né? Mas, em conversa com urologistas, né, antes dessa ilustração, eu tive conhecimento de que uma das grandes complicações da ressecção da próstata é uma hemorragia causada por uma ligadura errônea ou não corretamente, né, efetuada do encontro da veia profunda, a veia dorsal profunda do pênis com o plexo venoso da próstata. Então, em conversa com ele, né, eu sugeri que eu achava importante que fosse mostrado com um pouco mais de detalhe isso, que em muitos atlas não é tão pormenorizado dessa forma, e eu sugeri a ilustração dessa anatomia em particular. Esse foi o esboço, o que eu, né, pensei em fazer, que eu sugeria, obviamente, para os editores do Atlas. Começo, como sempre, eu começo com o esqueleto, retiro o que não é necessário, deixo só, né, a estrutura dos ossos pélvicos ou os ossos pélvicos que me interessam. Esse seria o meu objetivo, né, não cortar exatamente na sínfise pubiana, mas lateralmente a ela, né, cortar o pubis e deixando o sacro íntegro, e mostro por que depois. Aqui eu dissecando, começando a dissecção eu fiz 9 dissecções com o mesmo objetivo. A minha forma de, né, aproximação, o meu acesso, eu seguia exatamente, eu dissecava primeiro a veia profunda dorsal do pênis. Aqui ela está exposta. Como sempre, fazia o esboço, né, faço os esboços. Fotografo, aqui a exposição de vasos linfáticos e veias superficiais, cordão espermático exposto, e alguns linfonodos aqui. Geralmente, quer dizer, em outras apresentações, eu explico como eu disseco transversalmente o panículo adiposo. Eu não vou de superficial para o profundo, eu corto transversalmente, tem uma explicação longa para isso, mas não vem ao caso agora. Bom, já dissecado o abdômen, separado os músculos reto-abdominais, a bexiga está exposta, já parte do plexo venoso dela, né, já tem um acesso também da fossa vesical, e aqui é aberta a via de acesso, quer dizer, eu usei um probe, né, uma sonda metálica, às vezes, em outras dissecções eu usei catéter, identifico, né, onde está o catéter ou a sonda. Aqui mostrando, né, os vasos do plexo, no seu ramos ainda envolvendo a bexiga, e fazendo aqui né, chamando a atenção
da grande variação ou variedade que existe de indivíduo para indivíduo. As veias são notórias por isso, né, apresentar grandes variações anatômicas, mas o aspecto delas também no plexo venoso é muito... no prostático é impressionante, porque em alguns indivíduos, não só relacionado à idade, mas em algumas delas é um plexo extremamente robusto, né, de vasos bastante robustos, e em outros eram de vasos razoavelmente tênues, né, e finos. Bom, aqui eu começo a finalização, que é parte, né, daquele mesmo início, baseado nas referências colhidas nas dissecções. Começa o esboço das vísceras e músculos. Outro estágio, adição e estudo da posição dos vasos. Novamente, isso não é um corte lateral, ele é oblíquo, né? Ligeiramente oblíquo e lateral. Mais detalhes. Aqui o estudo final, já com os vasos limpos, colorizando. Esse aí é feito no computador, a cor é adicionada no computador, porque com essa imagem eu discuto com os demais anatomistas consultores do Atlas também. Uma vez aprovada, com algumas modificações que eu percebo depois necessárias, como comprimento dos vasos, posição do pterigoide, do músculo piriforme, por exemplo. Sim, e a importância que eu vou mencionar aqui, por que eu queria o sacro, era por causa do plexo venoso pré-sacral. A importância dele, né, junto com o plexo venoso vertebral, pré-vertebral, no transporte de metástase metástases tumorais da próstata para as vértebras. Aqui o início da pintura, né, o esboço transferido para o papel, né, montado onde eu trabalho. E simplesmente as fases, mostrar o quanto de trabalho que demanda uma ilustração desse tipo. Os vasos aqui estavam isolados com, né, uma máscara líquida, que a gente chama, que ela seca como se fosse uma cola, essas colas brancas plásticas, que me permite pintar todo o restante sem pintar os vasos nessa fase. Depois essa máscara é recolhida, os vasos são expostos, ali ainda cobertos, vísceras e músculos terminados. Então, os vasos são pintados. E aqui é um pormenor dessa ilustração. Bom, essa é uma das coisas uma das minhas grandes paixões, terminando a minha apresentação, que é botânica e ilustração botânica. Esse quadro foi pintado com tinta acrílica também, a mesma técnica que eu empreguei para pintar aquela placa da motocicleta que eu mostrei. E esse foi o meu último desenho feito em 97, o último desenho não médico e o último desenho hiperrealista feito. Esse aqui é uma homenagem à minha filhota, né, que tem um grande talento artístico também. Ela fez esse desenho que fiquei maravilhado. Ela conseguiu imitar o efeito de aquarela, né, do desenho original, feito por Bruno Herron, que era o ilustrador do Atlas do Spaltenholz, e ela conseguiu imitar isso utilizando lápis. E essa é uma homenagem que eu faço, termino todas as minhas apresentações com homenagem ao meu pai, que foi, como diz a legenda, o meu maior amigo, sem dúvida. E aqui, bom, muito obrigado por sua atenção e paciência. Meu profundo respeito e sempre emocionado agradecimento a todos aqueles que doam seus corpos para serem usados como fonte de conhecimento e mais valioso recurso do ensino e do aprendizado das ciências médicas. Obrigado a todos. Professor, o que dizer? Não é? Uma apresentação maravilhosa. Realmente, todos os comentários que nós estamos vendo aqui são só elogios.
Dificilmente eu pensei que poderia dizer, né, que o aluno superou seu mestre. Suas pinturas têm um nível de definição, de qualidade infinitamente maiores, melhores até do que o próprio Netter, né? Sua realidade, que o senhor consegue. Muitas vezes sou cirurgião há 30 anos, eu fiquei na dúvida na hora do passo se era uma pintura ou se realmente era, né, uma fotografia. Tamanha a realidade que o senhor consegue transmitir para as pessoas. Realmente, meus parabéns. Estamos muito agradecidos pela honra, pelo privilégio de ter uma pessoa, né, do seu gabarito, da sua qualidade, do seu carinho, da sua educação, com toda a sua presteza em responder ao convite do nosso presidente, do professor Babinski. Realmente só temos a lhe agradecer, né? Aqui estamos vários agradecimentos, né? A Stephanie Guimarães falando parabéns, doutor fantástico, a Fernanda Olivieri também, a Gilcélia Barbosa, todos realmente, William Zaramelo, todas as pessoas que estão aí agradecendo, né? Muito bacana, realmente, muito obrigado, estamos muito agradecidos pela sua participação e por ter atendido o nosso convite. O senhor brilhantou realmente o nosso congresso, uma abertura brilhante. Eu que agradeço, e novamente insisto, a honra foi completamente minha, né, e o privilégio também, agradeço bastante esse privilégio. Muito obrigado. Vamos agora... Aberto para perguntas. Vamos lá. Eu estou na tela ou a apresentação está na tela? Não, o senhor está na tela agora no momento. Vamos lá. Estão me passando aqui, né? Vamos lá. Atualmente, né, a pergunta de Paulo Postigo, atualmente, devido à pandemia, praticamente todas as faculdades de medicina vivem o ensino remoto emergencial, inclusive com aulas de anatomia práticas por vídeos. Como isso pode prejudicar o ensino? De Ana Paula Cosentino. Muito. Muito. Eu acho fundamental a dissecção e presencial, eu acho isso fundamental. Não pode-se dizer que isso anula a importância e a função do ensino, mesmo que seja via virtual, etc., online, mas para mim é fundamental, de fundamental importância a dissecção e a presença do aluno no laboratório de anatomia. Isso é fundamental. Certo. Temos também uma pergunta da Bruna que fala que ela gostaria de saber, né, se o senhor acha interessante estudar anatomia desenhando, frisando, mesmo que ela não tenha tamanho e talento. Lógico, lógico. Lógico. E não se subestime, né? Não se subestime. Conheço muita gente extremamente talentosa e que não era capaz de reconhecer o seu próprio talento. Então, não se subestime. Isso. O Paulo Alecrim falando, gostaria de saber se existe alguma plataforma que eu possa postar minhas artes relacionadas à anatomia, pois sempre tentei ser visto, mas aqui não temos muito valor para sermos artistas também. Tem o Instagram. Bom, eu passei a fazer parte dele para poder ter acesso aos posts da SAERJ, né, da Sociedade de Anatomia do Estado do Rio de Janeiro. Mas acho que é uma plataforma possível. Eu tenho vamos chamar de colega, ele é odontologista, do Chile, e esporadicamente ele manda alguns dos trabalhos dele para minha avaliação, e nós discutimos, dou alguns conselhos ou elogios, simplesmente, e ele posta as imagens dele também em sites específicos. O senhor, na verdade, é a prova de que o talento brasileiro pode ser valorizado e é valorizado a nível mundial. Professor, agradeço pelo adiantado do tempo. Vamos encerrar agora as perguntas. As demais perguntas serão respondidas todas no Instagram da SAERJ, elas estarão lá, as pessoas que fizeram perguntas podem ficar tranquilas. E agora vamos abrir um intervalo breve de 3 minutos para que o próximo palestrante, professor Francisco Sampaio, possa preparar a apresentação dele. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado a todos. Obrigado a todos.